Capítulo 521. Dragão Relâmpago 3. The Author's POV. Momentos antes da luta. Saindo casualmente do seu quarto, Edward se dirigiu à arena. No caminho, não pôde deixar de pensar em Ren. Estou curioso sobre sua força. Apesar de já terem se passado 4 anos desde o último encontro, ele o lembrava como um talento promissor. Comparado a Kevin Voice, ele não era exatamente um talento de destaque, mas um incidente fez com que seu nome se espalhasse amplamente na época. Algo sobre ele derrotando um demônio ou algo assim. Parece que cheguei bem a tempo. Um grande aplauso recebeu Edward ao entrar na arena. Depois de chegar à sua plataforma designada e entrar na sala que tinha vista para toda a arena, ele se acomodou em um sofá. À esquerda, temos um oponente familiar. Alguém que nunca perdeu uma luta, e que ocupa a 3ª posição entre os duques. A voz alta da demônio ecoou pela arena enquanto ele se sentava. Após seu anúncio, os portões se abriram e uma figura saiu lentamente. Com cabelo preto semilongo e pupilas amarelas profundas que brilhavam com uma luz estranha, Dragão Relâmpago se aproximou lentamente do centro da arena. Sua presença fez a arena silenciar por alguns segundos. Quando seus pés pararam, a Demônios estendeu a mão para o outro lado da arena e anunciou: em nosso canto direito, temos uma figura que estávamos esperando ansiosamente. Um novato que já alcançou tais alturas em um período tão curto. Ele finalmente está saindo. Inclinando-se para frente, Edward se sentou ereto. Seu desejo era ver quanto este jovem havia crescido desde a última vez que o viu. Quando os portões da arena se abriram lentamente, uma figura de olhos azuis profundos e cabelo branco surgiu. Assim como o Dragão Relâmpago, sua presença fez a arena silenciar. Thor. Enquanto seus olhos permaneciam fixos na figura oposta, Dragão Relâmpago, seus passos calmos e rítmicos ecoavam alto. Ao se aproximar lentamente do centro da arena, ele ignorou os aplausos da multidão e de qualquer outra pessoa. Neste momento, toda sua atenção estava focada em seu oponente. Eu gosto disso. Uma leve curva apareceu nos lábios de Edward ao notar isso. A forma como ele se comportava era impressionante. Nem arrogante nem opressivo, mas calmo e focado. A combinação perfeita que o fazia se destacar na multidão. Será que Amanda é tão forte quanto ele? Pensando em sua filha, o rosto de Edward se encheu de tristeza. A ideia de deixar sua filha sozinha com todas as suas responsabilidades doía seu coração além do que ele poderia suportar. Se não fosse por este lugar horrível, ele já teria buscado um jeito de voltar para casa, mas isso provou ser muito mais difícil do que ele esperava. O mundo dos demônios era realmente assustador. Apenas espere mais um pouco. Edward secretamente cerrou os punhos. Podem começar. A voz alta da Demônios sinalizou o início da luta, despertando Edward de seus pensamentos. Seus olhos se tornaram mais afiados enquanto ele voltava sua atenção para a arena. Mostre-me do que você é capaz. O primeiro a agir foi Ren. Colocando a mão sobre a bainha de sua espada, ele rapidamente adotou uma postura enquanto mana explodia de seu corpo. Clique. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que ninguém conseguiu reagir a tempo. Nem mesmo Edward, que teve dificuldade em acompanhar o que aconteceu. Ele se lembrava apenas de ter ouvido um leve clique antes que uma luz branca brilhante piscasse e um som metálico ecoasse. Tudo aconteceu no tempo que levou para ele piscar os olhos, e quando seu foco voltou para a luta, ele encontrou a espada de Ren já desenhada de sua bainha, apontada para o coração do Imperador Relâmpago. No entanto, o que mais o surpreendeu foi o fato de que o Imperador Relâmpago havia bloqueado casualmente o ataque inclinando o corpo da espada em sua mão. As pupilas de Edward se dilataram à medida que seu comportamento mudava. Ele conseguiu reagir a isso. Ele rapidamente se sentou ereto e prestou atenção na luta. Embora originalmente tivesse vindo aqui para dar uma espiada em Ren, após ver a primeira troca, ele descartou esses pensamentos e focou devidamente na luta. Ele não podia mais se dar ao luxo de relaxar. Desde o ataque relâmpago de Ren, que ele não conseguiu ver adequadamente, até a habilidade de Dragão Relâmpago de bloquear tais ataques. Ele havia subestimado severamente ambos. Que par interessante! Os olhos do Duque Anozesh brilharam de interesse enquanto ele observava a arena abaixo. Especificamente, as 2 pessoas que acabaram de ter sua primeira troca. Esta é a primeira vez que vejo o ceifador branco usar sua espada. Quem diria que ele tinha algo assim escondido? A velocidade de seu ataque era rápida. Muito rápida. Tanto que até o Duque Anozesh teve dificuldade em acompanhar seu curso. Isso dito, era simplesmente porque ele não estava prestando atenção.
Se ele estivesse prestando atenção, teria conseguido acompanhar. Mas o que é mais impressionante é o dragão relâmpago conseguir parar tal ataque. As bordas dos lábios do Duque Anozesh se curvaram em um sorriso sinistro. Que divertido! Sua Excelência! Foi então que seu servo apareceu do nada. Sem se virar, o Duque Anozesh perguntou: O que é? Tenho um relatório para você. Diga. O príncipe sangrento está atualmente em uma das plataformas, observando a luta. Oh! A atenção do Duque Anozesh se voltou para seu servo. O sorriso em seu rosto se alargou. O príncipe sangrento veio assistir a essa luta? Isso mesmo. Ha! Levantando a mão para acariciar a boca, o Duque Anozesh ponderou por um momento. Que ocasião rara! Embora não fosse a primeira vez que o príncipe sangrento assistisse a uma luta, já fazia bastante tempo desde que ele havia feito isso. Ele sabe de algo que eu não sei. Virando-se, o Duque Anozesh olhou na direção onde os dois competidores estavam. Concentrando os olhos, ele murmurou em voz alta. Ele está aqui pelo dragão relâmpago ou pelo ceifador branco. Como isso é possível? Ainda abalado pelo fato de que meu ataque havia sido bloqueado, não consegui reagir ao contra-ataque de dragão relâmpago. Craca! Craca! Meus músculos se contorceram severamente enquanto raios estalavam no ar e penetravam profundamente meu corpo. Ugh! Cerrando os dentes e sufocando a dor, forcei meu pé contra o chão e me afastei dele. Tive a sorte de perceber que dragão relâmpago não estava interessado em me perseguir. Bang! Aia! Ah! Apesar dos meus esforços para me afastar de dragão relâmpago, amaldiçoei internamente enquanto meu peito subia e descia de forma irregular. Droga! Uma expressão de incredulidade cruzou meu rosto enquanto olhava para dragão relâmpago. Como ele conseguiu? Como é possível que ele tenha parado meu ataque? Ou foi um golpe de sorte? Eu ainda estava atordoado pelo que havia acontecido. Certo, essa não era exatamente a primeira vez que meu ataque havia sido interrompido, mas fazê-lo de forma tão limpa e calma. Isso nunca havia acontecido comigo antes. Eu rapidamente me acalmei. Sabendo que estava no meio de uma batalha, não deixei minhas emoções tomarem conta de mim. Pelo contrário, fiquei mais calmo. Vamos testar isso mais uma vez. Ver se foi um golpe de sorte ou não. Canalizando meu mana, decidi acelerar as coisas. Focando meus olhos em dragão relâmpago, que estava calmo no meio da arena, dei um passo à frente e pressionei meu polegar contra o punho da minha espada. O terceiro movimento do estilo Keiki, passo do vácuo. Clique. Um leve som de clique ressoou e minha visão distorceu. Ao mesmo tempo em que minha visão se distorcia, ativei olhos de Cronos. Deixe eu ver melhor como você conseguiu defender meu ataque. Dentro do que parecia alguns segundos, a figura de dragão relâmpago apareceu na minha frente. Com minha espada estendida em sua direção, observei enquanto ela se aproximava de sua cabeça, pronto para perfurá-la a qualquer momento. Mas foi então que algo chocante aconteceu. Era tão chocante que meu sangue gelou. Com seus olhos ainda focados à distância, dragão relâmpago virou a parte superior da lâmina na direção onde minha espada estava prestes a aterrissar. O que era especialmente chocante nessa situação era a velocidade com que ele estava fazendo isso. Do meu ponto de vista, parecia que o tempo estava passando em uma taxa natural para ele. O que? Clank! Um som metálico surdo reverberou por toda a arena enquanto meus olhos se arregalavam de choque. Como? Olhando para a ponta da minha espada, que foi perfeitamente bloqueada pelo corpo da espada dele, não consegui compreender a situação. Como isso era possível? Sua arte de espada. Me tirando do meu estado de estupefação, foi a voz de dragão relâmpago. Antes que eu pudesse responder, raios finos estalavam ao seu redor. Estalo! Estalo! Não demorou muito para que os raios convergissem na ponta da minha espada em sincronia, enviando eletricidade percorrendo meu corpo. Fui instantaneamente atingido por uma onda de tontura enquanto os músculos dos meus braços espasmavam. Cerrando os dentes, tentei suprimir a dor. Mas foi então que dragão relâmpago fez seu movimento. Estendendo sua mão esquerda, ele abriu a palma e alcançou minha cabeça. Foi um movimento simples. Nem lento nem apressado. No entanto, esse movimento aparentemente simples fez com que o cabelo de minha nuca se arrepiasse enquanto meus olhos se arregalavam. Eu preciso evitar isso. Era tudo o que eu pensava enquanto a mão se aproximava de mim.
Uma sensação de ruína iminente me agarrou com força, forçando-me a liberar todo o meu mana. Estava claro para mim que eu perderia a luta se deixasse aquela mão me tocar. Vim. Forçando todo o meu mana para fora do meu corpo, cerrei os dentes e direcionei todo o meu mana para minha espada. KH. Grunhindo, meus músculos incharam e a massa da espada aumentou drasticamente. Antes que eu percebesse, não consegui segurar a espada e ela rapidamente caiu ao chão enquanto sua massa crescia. HM. No mesmo momento em que isso aconteceu, a mão de dragão relâmpago parou. Não estava muito distante do meu rosto, talvez a 1/4 de metro, mas após perceber o que eu estava fazendo, ele interrompeu o que estava fazendo e olhou para minha espada. Minha espada logo atingiu o chão, e um barulho estrondoso ecoou. Bang! Na esteira do impacto, uma cratera se formou no chão, e grânulos de areia voaram por toda parte. Rápido ao reagir, Dragão Relâmpago pressionou o pé contra o chão e se afastou de mim. A situação não foi tão favorável para mim, pois perdi o equilíbrio e caí para frente. Mas isso foi suficiente. Eu havia alcançado meu objetivo, que era evitar seu ataque. Pressionando minha mão esquerda contra o chão, interrompi o fluxo de mana para minha espada, e ela rapidamente voltou à sua massa original. Ele é forte, não é? Foi então que uma voz ecoou por trás. Sem precisar olhar, eu sabia de quem se tratava. Ele não só pode ver seus movimentos, como também consegue acompanhá-los. A voz dele parecia particularmente séria ao falar. No entanto, o que mais me surpreendeu foram as próximas palavras dele. E ele é alguém cujo talento não é inferior ao de Kevin. Capítulo 522, Dragão Relâmpago 4. The Author's POV. O talento dele não é inferior ao do Kevin. As palavras ressoaram alto na minha cabeça enquanto eu olhava na direção oposta, onde o dragão relâmpago estava atualmente parado. Como isso é possível? Pensei enquanto me levantava lentamente. Minha respiração já estava controlada, mas suas palavras ainda me deixavam atordoado. Porque eu não sei nada sobre ele. Havia algo que fez alguém tão significativo desaparecer da minha memória. Ou ele simplesmente foi esquecido. Enquanto olhava brevemente para meu outro eu, decidi não falar. Há uma hora para tudo, e agora, eu estava no meio de uma luta. Não havia sentido em perder tempo com algo que provavelmente não teria resposta. Respirei fundo. Abrindo a boca, meu outro eu perguntou: "Você tem um plano?" Eu não respondi. De qualquer forma, ele continuou a falar: "Me empreste seu corpo e eu vou derrotá-lo por você." Não. Balancei a cabeça antes de começar a canalizar todo o meu mana em direção à minha espada. Eu consigo fazer isso sozinho. Deixando de lado o fato de que não confiava nele, não ia depender dele para tudo. Como eu aprenderia se isso acontecesse? Aquilo. E o fato de que eu tinha uma ideia de como os olhos dele funcionavam. Me observe. Enquanto estendia minha espada no ar, desenhei um círculo. Em seguida, um disco amarelo translúcido apareceu diante de mim. Fechando minha mão, o disco amarelo lentamente se tornou azul. Anel de Vindicação, descarga elemental, Psions Relâmpago. Meus olhos se fixaram no dragão relâmpago, que assumiu uma posição defensiva enquanto eu segurava minha espada e pressionava meu polegar contra a empunhadura. Vá! Apontei na direção dele, e o disco disparou em sua direção. No meio tempo, fechei os olhos e empurrei a empunhadura da espada para cima. Clique! A terceira movimentação do estilo Cake, Passo do Vazio. Mais uma vez, minha visão distorceu e eu apareci na frente do dragão relâmpago. Minha visão desacelerou enquanto ativava os olhos de Cronos, e uma cena familiar apareceu diante de mim. Meus olhos imediatamente se voltaram para sua mão. Eu estava curioso para saber como ele conseguia se mover tão rápido. Deve haver alguma HM. Foi então que notei algo. Enquanto observava sua mão, que parecia se mover na mesma velocidade que minha espada, percebi algo peculiar. E era o fato de que eu conseguia ver pequenos fios azuis saindo de sua mão enquanto ele inclinava sua espada para bloquear meu ataque. É isso que explica sua velocidade. Embora não tivesse certeza, fiz uma anotação mental. Aqui vou eu. Minha espada escorregou de minha mão assim que eu estava a poucos metros dele. Reduzindo o efeito dos olhos de Cronos, pressionei meu pé contra o chão e torci minha cintura. Fissuras se formaram na área onde pressionei meu pé. Ugh! Apesar dos esforços do meu corpo, continuei avançando enquanto o impulso do ataque me carregava para frente. De qualquer forma,
isso era o que eu queria enquanto cerrava minha mão em um punho. Torcendo meu corpo em um ângulo de 180 graus, mirei o dorso do meu punho na lateral do rosto do dragão relâmpago. No meio tempo, minha espada, que eu havia largado, ainda estava disparando em sua direção. Com apenas uma fração de segundo sobrando, eu estava prestes a acertar o dragão relâmpago na cabeça, enquanto minha espada se dirigia para seu coração, que havia sido bloqueado por sua espada inclinada. Mas então algo aconteceu. Assim que meu punho estava a meio metro de seu rosto, os olhos do dragão relâmpago brilharam de forma brilhante em um tom amarelo enquanto sua outra mão se levantava rapidamente. Fios azuis finos saíam de sua mão enquanto ela se movia a uma velocidade mais rápida do que meu punho. Eu sabia. Um sorriso se formou em meu rosto assim que vi isso. Assim que seu braço começou a se mover, o anel azul translúcido que eu havia lançado anteriormente se moveu levemente. Brilhando em um tom azul intenso por um quarto de segundo, os fios azuis que saíam da mão do dragão relâmpago se dispersaram, e seu braço, que se movia a uma velocidade sobre-humana, parou por um breve momento. Pode não parecer muito, mas foi o suficiente para mim. Clank! Depois que o dorso do meu punho atingiu uma superfície macia, o corpo do dragão relâmpago colidiu com uma das paredes enquanto o tempo retornava ao seu fluxo normal. Bang! Ai ah! Ofeguei pesadamente enquanto descansava meus braços contra os joelhos. Aquele movimento levou cerca de 1/10 de todo o meu mana. Além disso, como utilizei meu chip cerebral para suplementar meu ataque, minha mente também estava bastante exausta. Ainda assim, eu havia alcançado meu objetivo. Funcionou. Não foi fácil, mas eu havia descoberto o segredo por trás dos olhos oniscientes do Imperador Dragão. Chamar isso de onisciente não era exatamente correto. Na verdade, a única coisa que eles podiam fazer era detectar o fluxo de mana no ar. Foi graças a isso que ele conseguiu prever o movimento da minha espada. Só percebi isso após o primeiro passo no vazio, ao notar que os olhos dele não se moveram durante aquele ataque. Mas não eram apenas os olhos dele que eram assustadores. Não, na verdade, eram seus movimentos sobre-humanamente rápidos que o tornavam especialmente aterrorizante. Isso, combinado com seus olhos, o tornava um contra perfeito para mim. Dito isso, isso não é suficiente para me parar. Levantando a cabeça para olhar na direção oposta, observei enquanto uma grande nuvem de poeira cobria a área onde o dragão relâmpago havia colidido. Os gritos da multidão estavam em um pico de entusiasmo enquanto todos falavam ao mesmo tempo. Mesmo assim, não deixei que essa pequena vitória me deixasse eufórico. Eu não era ingênuo o suficiente para acreditar que havia causado dano suficiente para derrotar o dragão relâmpago. E logo fui provado certo quando raios de relâmpago se materializaram do nada, atingindo o chão. Craca! Craca! A arena instantaneamente ficou em silêncio. Swoosh! Uma brisa suave soprou, dispersando a poeira no ar, e uma figura familiar pôde ser vista à distância. Craca! Craca! Com relâmpagos cobrindo a área ao seu redor, o dragão relâmpago olhou em minha direção. Massageando sua bochecha, ele lentamente abriu a boca. Você! Seu cabelo começou a agitar-se selvagemente enquanto os relâmpagos ao seu redor estouravam ainda mais ferozmente. Craca! Craca! Qual é o seu nome? Ele perguntou depois de um tempo. Abrindo a boca, logo se transformou em um pequeno sorriso. Ceifador Branco. Respondi enquanto inclinava a cabeça. Vamos ficar com Ceifador Branco por enquanto. Ceifador Branco. Enquanto ele repetia o nome em voz baixa, acenou com a cabeça e me encarou novamente. Eu vou lembrar disso. Ele então deu um passo à frente. Meia segundo depois, ele apareceu na minha frente. Incapaz de reagir a tempo, senti uma mão pressionar meu estômago enquanto uma força aterrorizante penetrava profundamente meu corpo, fazendo com que eu colidisse contra o outro lado da arena. Bang! Meu coração disparou enquanto uma força poderosa esmagava minhas costas, tirando o ar de mim. Uac! Um gemido inevitavelmente escapou de minha boca enquanto eu caía ao chão com os joelhos e braços no piso. Mas isso não foi tudo. Depois de ressurgir em frente a mim, fui mais uma vez atingido por uma força poderosa que lançou meu corpo para o outro lado da arena. Bang! Droga! Caindo novamente ao chão, torci o rosto de dor. Mas mais uma vez, não consegui me recompor enquanto uma sombra aparecia ao meu lado. Foi naquele momento que ativei instantaneamente o único e virei a cabeça em sua direção. Pare! Fixando os olhos em mim, seu pé parou. Rapidamente estendi a mão, agarrei seu tornozelo e apertei com força. Craca!
Um som de osso se quebrando ecoou. Apesar disso, fiquei surpreso ao ver que o rosto do dragão relâmpago não mudou quando seu tornozelo se fraturou. Pelo contrário, ele permaneceu impassível enquanto mantinha o olhar na minha direção. Saltando com o outro pé, ele girou o corpo no ar, torcendo ainda mais seu tornozelo quebrado, e seu outro pé desceu com força contra a parte de trás da minha cabeça. Tudo aconteceu tão rápido que não consegui reagir a tempo. Bang! Minha visão escureceu e, por um breve momento, perdi a consciência. Foi apenas breve, mas no momento em que perdi a consciência, soltei o tornozelo do dragão relâmpago e ele finalmente se afastou de mim. KGGG. Pressionando minha mão direita contra o chão para levantar meu corpo, meus olhos se fixaram no sangue que escorria da minha testa. Merda! Eu xinguei. Ele é realmente forte. Realmente forte. Levantando a cabeça, concentrei minha atenção no dragão relâmpago que rapidamente tomou uma poção. Em pouco tempo, seu tornozelo fraturado e torcido começou a se recuperar visivelmente. Batendo no meu bracelete, também tomei uma poção e minhas feridas começaram a cicatrizar. Estranho. Levantando-me novamente, franzi a testa. Foi então que uma figura apareceu ao meu lado. Com os braços cruzados, ele examinou de perto o dragão relâmpago. Então ele abriu a boca. Você sentiu, certo? Ele deixou você se curar de propósito. Olhando em sua direção, acenei com a cabeça. Eu percebi. Ele semicerrando os olhos enquanto olhava para o horizonte, murmurou suavemente. É melhor você se preparar. O quê? No piscar de olhos, sua figura desapareceu antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer. Eu deveria saber. Eu balancei a cabeça secretamente. Minha culpa por esperar algo dele. Respirando fundo, me acalmei e fechei os olhos. Ao abrir os olhos novamente, meu olhar se encontrou com o do dragão relâmpago. Faíscas apareciam por todo o seu corpo enquanto uma poderosa aura escapava de seu corpo. Em sua mão direita estava sua espada. Em resposta, avancei rapidamente, meus olhos se estreitaram. É importante notar que durante toda a luta, o dragão relâmpago nunca havia usado sua espada. Para ele usá-la agora, isso só poderia significar uma coisa. Ele estava começando a ficar sério. Você. Olhando em minha direção, o dragão relâmpago abriu a boca. Olhando de volta para ele sem responder, pressionei minha mão contra o lado da minha espada. Apesar das minhas ações, ele não parecia ficar apreensivo e continuou falando. Sua arte de espada. Pausando, finalmente abri a boca e perguntei. O que há com a minha arte de espada? Esta foi a segunda vez que ele mencionou minha arte de espada. Ele sabia algo sobre isso? Impossível. Imediatamente balançando a cabeça, coloquei um fim a tais pensamentos. Era impossível. Em vez de responder, colocando a espada ao lado da cintura, ele fechou os olhos e minha visão instantaneamente escureceu. Tudo ao meu redor desapareceu, e a figura do dragão relâmpago foi a única que permaneceu. Seja a multidão ou o barulho vindo dela, tudo sumiu. Devagar, ele assumiu uma posição e meu coração parou de bater. O tempo parecia ter desacelerado e meu corpo tremia. Aquela posição. Minhas pupilas rapidamente se dilataram, e antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ouvi um som familiar de clique ecoar no ar. Clique. Capítulo 523. Dragão Relâmpago 5. The Author's POV. Meus olhos se abriram amplamente enquanto um som sutil, mas familiar, preenchia o ar. Isso é impossível. O pensamento inundou minha mente enquanto, subconscientemente, ativava meus olhos de Cronos para desacelerar o tempo. Meu choque aumentou ainda mais ao ver o dragão relâmpago lentamente desembainhando sua espada e apontando-a para mim. Apesar do tempo passar em um ritmo muito mais lento que a realidade, os movimentos do dragão relâmpago pareciam fluidos e completamente indiferentes à taxa em que o tempo estava fluindo. Fios azuis finos jorravam de suas mãos e espada, enquanto a espada se desembainhava totalmente da bainha. Pior ainda era o fato de que tudo o que eu podia fazer naquele momento era assistir enquanto a espada mirava lentamente meu coração. Mas, de forma sutil, consegui me mover e deslocar meu corpo de um jeito que evitasse meu coração. Apenas por um triz. Spurt. Um pequeno buraco apareceu no lado esquerdo do meu peito, enquanto o tempo fluía em um ritmo natural. Depois disso, meu corpo foi atravessado por uma dor aguda inexplicável. KGH. Apesar dos meus melhores esforços para me afastar dele, enquanto ele novamente segurava a bainha de sua espada, o dragão relâmpago continuava a me perseguir.
Com sangue escorrendo do meu ombro, pressionei meu pé no chão, e rachaduras se formaram sob a área onde pisei. Droga! Eu amaldiçoei baixinho enquanto reativava os olhos de Cronos e analisava cuidadosamente cada movimento dele. Desta vez, ativei os olhos de Cronos em seu máximo potencial enquanto o tempo desacelerava ainda mais. À medida que os segundos passavam, tornava-se cada vez mais difícil ver, pois a habilidade cobrava um custo específico sobre meus olhos. De qualquer forma, eu perseverei pela dor. Suprimindo a dor, prestei atenção a cada movimento dele. Essa postura em movimento, sem dúvida, é o estilo Keiki. Usando essa informação, consegui confirmar que era realmente o estilo Keiki. Ficou claro pelos movimentos dele e pela forma como ele canalizava seu mana. Era exatamente como eu fazia. Mas como isso é possível? Ao perceber esse fato, muitas perguntas surgiram em minha mente. Entre essas perguntas, a principal era: o grão-mestre Keiki deu essa arte da espada a mais alguém além de mim? Se eu pensasse bem, isso fazia sentido. Não seria surpreendente se o grão-mestre Keiki tivesse criado um lugar semelhante ao que visitei, considerando que seu principal objetivo era derrotar os demônios. Quanto mais pessoas usassem sua arte de espada, maiores seriam as chances de vencermos. Dito isso, ele não era estúpido a ponto de dar essa habilidade a qualquer um. Se todos tivessem o estilo Keiki, o caos inevitavelmente surgiria no domínio humano. Em outras palavras, fazer isso seria o mesmo que entregar armas nucleares a qualquer um. Havia uma razão pela qual a maioria dos manuais de espada de 5 estrelas era mantida em segredo. Não era apenas para mantê-los para si, mas principalmente para limitar o acesso das pessoas a eles. Além disso, o fato de que nem todos podiam praticá-los. Isso deve ser. Depois de refletir sobre o assunto, essa foi a única explicação que consegui pensar para o motivo pelo qual o dragão relâmpago conhecia o estilo Keiki. Você está errado. Mas foi nesse momento que uma figura apareceu ao meu lado. Com os olhos fixos no dragão relâmpago à distância, ele murmurou suavemente: preste mais atenção nele. O quê? Minha análise estava errada. Olhando de volta na direção do dragão relâmpago, fiz o que ele me disse e prestei mais atenção em seu ataque. É o mesmo. No entanto, não encontrei nada de incomum em seu ataque. Era exatamente o mesmo que o estilo Keiki regular. Espere. Mas foi então que meus olhos se abriram amplamente enquanto finalmente percebia algo. Os olhos dele. Eles estavam brilhando. E quando olhei para eles, de repente me senti exposto. Parecia que todos os meus segredos estavam à mostra para ele. O que? Deslocando meu corpo mais uma vez, desativei os olhos de Cronos. Spurt. Uma dor aguda surgiu no lado direito do meu ombro. Ugh. Enquanto suprimia meu gemido, voltei minha atenção para os olhos do dragão relâmpago. Eles não estão brilhando. Isso. Quando pensei no que os olhos dele eram capazes, finalmente compreendi. Isso mesmo, os olhos dele. Levantei meu pé e o atirei na cabeça do dragão relâmpago em um movimento rápido. Desta vez, não apliquei mana na minha perna, apenas um chute simples. Então, enquanto fazia isso, ativei os olhos de Cronos e observei de perto os olhos dele. Queria ver se eles brilhavam ou não. Swoosh. Com finos raios de eletricidade saindo de seu rosto, o dragão relâmpago inclinou a cabeça para trás e desviou facilmente do meu ataque. Ele então seguiu com um golpe de palma que atingiu diretamente meu peito, me fazendo colidir contra o lado da arena. Bang! De repente, senti uma força poderosa atingir minhas costas, cuspi saliva e meus olhos reviraram para trás. Lentamente, meu corpo escorregou para baixo do lado da arena. Cough, cough. Depois de tossir algumas vezes, levantei a cabeça para olhar na direção oposta. Foi então que meus olhos se encontraram com os de dragão relâmpago, que parecia desinteressado em me perseguir. Os olhos dele não brilharam. Naquele momento em que chutei a cabeça dele, os olhos dele não brilharam. Isso confirmou minha teoria sobre o motivo pelo qual ele era capaz de usar o estilo Keiki. É tudo graças àqueles olhos. Os olhos dele eram únicos. Eles permitiam que ele visse o fluxo de mana de um oponente. Minha falta inicial de consideração me fez subestimar gravemente seu poder. Os olhos do dragão relâmpago não eram a única coisa que eu havia subestimado. Eu também o subestimei completamente. Eu nunca teria esperado que ele fosse capaz de imitar o estilo Keiki apenas com alguns olhares para minha arte da espada. Ao imitar seu fluxo de mana,
Junto com suas incríveis velocidades, ele conseguiu criar uma versão do estilo Cake que não era diferente da original. Não é à toa que eu não consegui diferenciá-los. Com o fluxo de mana sendo o mesmo, e a velocidade de seus movimentos também sendo a mesma, era praticamente impossível para mim diferenciá-los. Se ele pudesse fazer isso com meu estilo de espada, poderia também fazer com outros estilos de espada. Um calafrio percorreu minha espinha ao pensar nessa possibilidade. Que tipo de monstro é esse cara? Sendo capaz de analisar minha arte da espada em um período tão curto, agora entendia por que ele comparava seu talento ao de Kevin. Ele era simplesmente um monstro. Os olhos anteriormente vibrantes do dragão relâmpago retornaram ao seu estado habitual e sonolento quando olhei para eles. Inclinando a cabeça um pouco, ele perguntou preguiçosamente: "É só isso que você tem? Ou você ainda tem algo na manga?" Estou começando a ficar entediado. Sem respondê-lo, limpei o canto da boca. E então? A voz impaciente dele ecoou pela arena. Olhando em sua direção, as bordas dos meus lábios se curvaram um pouco. Me dê um segundo. Eu descobri a maneira de vencê-lo. Tirei uma poção e a bebi rapidamente. As sobrancelhas do dragão relâmpago se franziram ao ver isso. Apesar disso, ele não parecia ter a intenção de me impedir, apenas continuou me observando do mesmo lugar. À medida que minhas feridas começavam a cicatrizar lentamente, comecei a alongar o pescoço e os ombros. Depois disso, caminhei calmamente em direção ao meio da arena. Toc, toc. Enquanto caminhava pela arena silenciosa, o som rítmico dos meus passos ecoava alto. Só parei quando estava a poucos metros dele. No silêncio que se seguiu, nenhum de nós disse uma palavra. Como se estivéssemos em perfeita sintonia, ambos colocamos nossas mãos na bainha de nossas espadas. Clique, clique. 2 estalos metálicos ecoaram pela arena quando 2 espadas se cruzaram de repente no ar. Clank. A areia sob nós subiu no ar quando nossas espadas se cruzaram, espalhando-se por toda parte. Distanciando-nos, repetimos a mesma coisa e nossas espadas se cruzaram mais uma vez. Clank, clank, clank. À medida que ambas as espadas continuavam a se cruzar no ar em velocidades incríveis, um poderoso som metálico ecoou no ar por um bom minuto antes de ser substituído por mais estalos. Incrível! Edward murmurou distraidamente enquanto observava a luta. Enquanto aproveitava a luta ao máximo, ele havia desistido há muito tempo da ideia de analisar os 2 competidores. Seja o dragão relâmpago ou o Ren, ambos eram simplesmente incríveis de se assistir. Clique, clique. Com cada estalo, as 2 figuras desapareciam antes de reaparecerem uma na frente da outra, com suas espadas desembainhadas. Seus movimentos eram tão rápidos que Edward simplesmente não conseguia acompanhá-los. Apesar disso, ele podia perceber apenas com o olhar quão mortais eram cada um de seus golpes. Não só continham um poder inimaginável, mas a velocidade com que se moviam era simplesmente aterrorizante. Era tudo o que Edward conseguia murmurar naquele momento, enquanto seu rosto se tornava progressivamente mais sério. Se eu tivesse que lutar contra eles. Observando os 2, pela primeira vez em muito tempo, Edward não se sentia 100% confiante sobre sua vitória. Embora ele não estivesse 100% confiante sobre sua vitória, isso não significava que ele achava que iria perder. Ele apenas pensava que havia uma possibilidade de perder, o que nunca havia acontecido antes, já que sempre dominou suas lutas. HM. Focando sua atenção de volta para a arena, as sobrancelhas de Edward se franziram com força. Parece que eles estão prestes a dar tudo de si. Em menos de um segundo após suas palavras, 2 enormes auréolas irradiaram dos corpos de ambos os competidores, cobrindo toda a arena. Um silêncio reinou desde o início da luta, com os olhos da multidão grudados nas 2 pessoas no meio. Foi então que aconteceu. Estendendo sua espada para frente, Ren de repente desenhou um pequeno círculo no ar. Assim que o círculo se formou, ele estendeu os braços para o ar e 10 anéis se materializaram do nada. Fechando os punhos, os anéis de repente se tornaram azuis. Então ele levantou a mão e apontou na direção do dragão relâmpago. Em resposta a esse simples movimento, os anéis rapidamente dispararam em direção ao dragão relâmpago. Em seguida, ele colocou a mão na bainha de sua espada. Craque! Craque! De repente, uma série de fissuras começou a se manifestar ao redor do dragão relâmpago enquanto Edward se levantava em choque. O que? Do outro lado, os olhos do dragão relâmpago brilhavam ainda mais enquanto sua mão tocava a bainha de sua espada. Pressionando o pé para frente, ele assumiu uma postura e uma onda de mana irrompeu de seu corpo. Craque! Craque!
Embora em uma taxa muito mais lenta do que a de Ren, fissuras também começaram a se formar ao redor de Ren enquanto uma energia tremenda começava a jorrar das duas figuras. Neste ponto, não importa se era Edward ou a multidão, era bem conhecido que a luta havia chegado ao seu clímax e que o vencedor seria revelado após a troca final entre os dois. Observando os dois indivíduos no meio da arena, todos prenderam a respiração em expectativa. Quem iria vencer? Capítulo 524. Dragão Relâmpago 6. The Author's POV. Estou entediado. Ao longo da curta vida do Dragão Relâmpago, as mesmas palavras foram repetidas tantas vezes que ele também ficou entediado de dizê-las. Mas ele não podia evitar. Ele realmente estava entediado. Prodígio. Próximo líder da União. Esperança da humanidade. Originalmente conhecido como Lian Nepheli, o Dragão Relâmpago foi uma vez aclamado como um dos mais brilhantes prodígios da humanidade. No passado, ele havia frequentado a Locke, e foi lá que ganhou fama. Apesar disso, ele não tinha memórias agradáveis do lugar. Como estudante transferido, ele tinha grandes expectativas quando chegou a Locke. Por que não teria? Era suposto ser a melhor academia do domínio humano. Era um mundo repleto de grandes prodígios que um dia se tornariam a espinha dorsal da humanidade. Seu primeiro ano na Locke foi provavelmente o melhor ano que ele já teve. Seu constante desejo de se aprimorar, junto com suas amizades, manteve a vida longe da monotonia. Na verdade, ele também havia adquirido um rival enquanto estava na Locke. Um indivíduo que o impulsionava para frente e o seguia de perto. O nome dele era... Qual era mesmo? Jiva. Gary. Gilbert. Faz tanto tempo que ele já havia esquecido. Mas aqueles foram dias realmente divertidos para Lian. Provavelmente foi a última vez que ele realmente foi feliz. Infelizmente, aqueles dias não duraram muito. Depois que seu talento começou a ofuscar o de todos os outros, seus chamados amigos começaram a olhá-lo de forma diferente. Não era mais por amizade, mas por ganância. Se ele se tornar o próximo da União, ele me apoiará no futuro. Devo ficar mais perto dele. Ele fará uma boa conexão. Eles não precisavam dizer nada para que ele entendesse o que estavam pensando. Seus rostos diziam tudo. A vida se tornou mais sem graça a partir daquele ponto. Apesar disso, ele continuou treinando arduamente, e sua força continuou a aumentar a uma taxa alarmante. Chegou ao ponto em que quase todas as grandes guildas do domínio humano estavam salivando por ele. Ele recebia constantemente ofertas secretas das principais guildas ou até mesmo da própria União. Ele naturalmente as rejeitava. Ele não estava interessado em tais coisas. Responsabilidades não eram a sua praia. Eram entediantes. Isso dito, apesar de ter perdido muitos amigos, Lian continuou na Locke por causa de seu rival, ou melhor, seu melhor amigo. Sim, isso soava certo. Melhor amigo. Para ele, era o único que não havia desistido dele. Era meio divertido. Mas, isso também inevitavelmente chegou ao fim quando seu rival logo parou de se comparar a ele e de se esforçar como fazia antes. Ele tentou remediar a situação segurando-se um pouco, mas no final, seu amigo e rival descobriu suas intenções e parou de falar com ele completamente. Sempre que se encontravam depois disso, ele o cumprimentava com um aceno curto e desaparecia à distância. Foi a partir desse ponto que o mundo de Lian se tornou cinza. Sua vida se tornou monótona, pois nada mais o empolgava. Que chato! A vida entediante continuou até que ele se viu em uma excursão escolar com seus colegas durante seu terceiro ano na Locke. Era para ser uma típica viagem escolar, mas a realidade provou ser bem diferente quando foram repentinamente atacados por demônios. Como se viu, não era apenas um ataque aleatório. O ataque parecia ter como alvo todos os alunos da Locke. Ou pelo menos na superfície, pois o verdadeiro alvo era ele, já que vários demônios de classificação Marquês foram enviados durante a operação. Para garantir o sucesso de seus planos e impedir qualquer reforço de chegar, os demônios atacaram vários lugares simultaneamente, incluindo a União. Como precaução, a Locke também havia colocado guardas caso algo assim acontecesse. No entanto, eles também foram detidos quando vários demônios de classificação Marquês, incluindo os membros do Monólito, chegaram para impedi-los. Todos, incluindo seu rival, correram assim que avistaram o demônio. A única pessoa que não fugiu naquele dia foi Lian. Naquele momento, ele não ficou para trás porque queria salvar seus colegas nem porque queria ser um herói. Ele estava cheio de uma empolgação inexplicável pela primeira vez em muito tempo, enquanto seu mundo cinza finalmente recuperava um pouco de cor. Enquanto encarava um inimigo poderoso, ele sentiu uma iminente sensação de morte.
tão forte que poderia matá-lo. No entanto, isso também trouxe cor ao seu mundo cinza quando ele começou a atacar o demônio. Enquanto atacava o demônio, seus olhos brilharam e um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Finalmente, alguém contra quem ele poderia dar tudo. As pessoas teriam chamado ele de louco por atacar um demônio assim, se estivessem presentes, mas Liam não se importava. Para ele só queria lutar contra o demônio à sua frente. Nada mais importava. Ele não queria nada mais do que se livrar do tédio que o atormentava há 2 anos. Mas ele inevitavelmente ficou decepcionado naquele dia. Crash! Colidindo contra uma das árvores, o demônio levantou a cabeça e olhou em sua direção. Seus olhos estavam claramente nublados de medo. Você é mais forte do que os relatórios disseram. Ah, isso! Eu estava segurando muita da minha força. Coçando a parte de trás da cabeça enquanto olhava para o demônio, Liam guardou sua espada preguiçosamente. Que chato! Ele acabou murmurando enquanto olhava para o demônio à sua frente. Acho que devo acabar com isso rapidamente. Foi nesse momento. Espere, você acabou de dizer que estava entediado. As sobrancelhas de Liam se franziram, e seus pés pararam. E daí? Ele perguntou. Encostando-se na árvore, o demônio ponderou por um momento antes de perguntar. Por que você está entediado? Por que estou entediado? Baixando a cabeça, Liam pensou por um momento. Refletindo sobre suas experiências passadas e a falta de desafios em sua vida, ele respondeu calmamente. Porque sou forte demais. Forte demais. Pelo menos para minha idade. E os mais velhos não vão lutar comigo porque não querem me machucar. Eles acham que sou precioso demais para ser ferido. O fato de que as guildas estavam todas de olho nele também contribuía para seu tédio, pois as impediam de entrar em brigas que poderiam colocar sua vida em risco. Se não fosse pelo plano cuidadosamente elaborado do demônio, provavelmente já estariam aqui, protegendo-o. Ele entendia as intenções deles, mas suas ações apenas serviam para aumentar seu tédio. Honestamente, ele estava tão entediado que começou a questionar se viver valia a pena. Foi então que... Tudo o que você quer é emoção, certo? O demônio perguntou a ele. Virando a cabeça para olhá-lo, Liam balançou a cabeça. Eu sei o que você está tentando fazer. Não vou cair nessa. Não vou assinar um contrato com um demônio. Não estou pedindo para você assinar um contrato. Mas foi então que o demônio balançou a cabeça enquanto murmurava em um tom quase inaudível. Ainda assim, o suficiente para Liam ouvir. Não sou louco o suficiente para assinar um contrato com você. Então, o que você quer? Ele deu um passo à frente e levantou a mão, preparado para matar o demônio a qualquer momento. Levantando a cabeça para encarar Liam, o demônio disse rapidamente. E se eu te contar sobre um lugar onde você pode lutar à vontade com sua vida em jogo? A mão de Liam parou. Fale. Um sorriso se formou no rosto do demônio enquanto ele rapidamente começava a informar Liam sobre a arena localizada no reino dos demônios. Quanto mais Liam ouvia, mais relaxada sua mão se tornava enquanto o interesse logo brilhava em seu rosto. E o vencedor se tornará o Overlord da arena. Interessante. Um sorriso fino se espalhou pelo rosto de Liam enquanto ele refletia sobre os detalhes da arena. Pensando por um momento, ele perguntou. Como eu chego lá? Você deve vir comigo para o reino dos demônios. As sobrancelhas de Liam se franziram ao ouvir isso. Como eu saberia que você não está brincando comigo? Foi nesse momento. Spurt! O demônio de repente levantou a mão e perfurou seu estômago com suas garras afiadas. Sangue negro derramou no chão, e o demônio lentamente puxou uma esfera pulsante. Ele então a lançou na direção de Liam. Aqui está. Katinite, Liam Lokedet de Demon em confusão. O que é isso? É meu núcleo. O demônio respondeu. Com isso, você controla minha vida e morte. Isso é prova suficiente de que cumprirei minhas palavras. Olhando para a esfera por alguns segundos, Liam balançou a cabeça. Certo. Spurt. Do nada, ele cortou seu braço e sangue jorrou por toda parte. Suas ações chocaram o demônio. Você, o que está fazendo? Olhando para o braço no chão, Liam guardou o núcleo do demônio e proclamou. A partir de hoje, Liam Nefeli está morto. Ele morreu durante uma luta contra um demônio tentando salvar seus colegas. Virando-se, ele prosseguiu para cortar a cabeça do demônio. Seu corpo desapareceu depois disso.
Seu desaparecimento levaria eventualmente a ele ser dado como desaparecido, e acabariam proclamando-o como morto quando não conseguissem localizar nenhuma pista sobre ele, independentemente dos muitos anos que se passaram. Depois disso, Liam entrou no mundo dos demônios e foi assim que ele entrou na arena. No começo, ele estava empolgado. Conhecer novos oponentes e poder lutar contra eles com sua vida em jogo à vontade. Parecia que ele estava de volta a Locke. Entediado. A empolgação foi de curta duração, pois ele sofreu o mesmo destino que no passado. Ele havia se tornado forte demais novamente. A sensação de perder. Ele a havia esquecido há muito tempo, e seus dias na arena começaram a se tornar cada vez mais monótonos. Será que algum dia não estarei entediado? Depois de passar exatamente 4 anos na arena, seu mundo novamente se tornou cinza, pois ele não se importava mais em vencer. Ou assim pensava. Craque! Craque! Observando as rachaduras se formando ao seu redor, o dragão relâmpago sentiu seu coração batendo a uma taxa muito mais rápida do que o habitual. Inconscientemente, um sorriso se espalhou pelo seu rosto enquanto ele olhava para seu oponente. Cabelos brancos, olhos azul escuros, e ele também parecia ser mais jovem que ele. Sua espada lentamente deslizou de sua bainha enquanto ele murmurava para si mesmo. Isso é o que eu queria. Pela primeira vez em muito tempo, ele finalmente sentiu uma sensação que havia esquecido há muito. Emoção. Beatump, Beatump. Enquanto sentia o tremendo poder girando ao seu redor, a parte de trás de seu cabelo ficou em pé e seu coração disparou. O ataque de seu oponente estava pronto. Essa sensação de morte. Sentindo o poder contido no ataque de seu oponente, a empunhadura da espada de Lightning Dragon apertou. Enquanto observava atentamente a técnica de seu oponente, seus olhos começaram a se esforçar enquanto se concentrava no fluxo de mana. Drip, drip. À medida que ele despejava toda sua mana nelas, sangue começou a cair debaixo de seus olhos. Mas ele não se importava, não queria se importar. Mesmo que morresse, ele não queria perder essa sensação. Essa emoção. Pronto. Foi então que ele finalmente parou de despejar mana em seus olhos e lentamente assumiu uma posição. Demorou um pouco, mas ele finalmente memorizou o fluxo de mana de seu oponente e estava pronto para atacar. Enquanto olhava para sua espada, ele pensou: que técnica poderosa! É uma pena que eu vou esquecer isso mais tarde. Redirecionando sua mana da mesma forma que seu oponente, Lightning Dragon lentamente se afastou da espada. Crackle! Crackle! Um estalo de relâmpago começou a se espalhar ao seu redor enquanto ele lentamente se afastava da espada. Foi então que algo aconteceu. Crash! Um som ensurdecedor ecoou quando um dos anéis distantes se quebrou. Oh! Enquanto Lightning Dragon se preparava para se afastar completamente de sua espada, ele de repente perdeu o controle sobre seus psions de relâmpago. Seu braço parou abruptamente. Foi apenas por um breve momento, mas aquele momento provou ser fatal. Merda! Olhando na direção dos anéis que se aproximavam, Lightning Dragon praguejou. Mas era tarde demais para ele fazer algo. Craque! 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 Num piscar de olhos, as fissuras ao seu redor se abriram, e flashes brilhantes de luz dispararam em sua direção. Onde quer que olhasse, encontrava uma luz brilhante indo em sua direção. Crash! Crash! Quando isso aconteceu, os discos à distância se quebraram um após o outro, impedindo-o de usar seus psions de relâmpago. Incapaz de usar seus psions de relâmpago, a única coisa que ele pôde fazer foi ficar parado no meio da arena. Olhando para os ataques que se aproximavam, Lightning Dragon lentamente baixou as mãos e murmurou: foi uma boa luta. Capítulo 525. Negócio 1. The Author's POV. Por que você não o matou? Uma voz estranha ecoou por um pequeno cômodo. Com a cabeça baixa, respondi: eu precisava matá-lo. Se sim, peço desculpas pelas minhas ações. Nos 2 dias desde minha luta contra o dragão relâmpago, eu havia me recuperado essencialmente de todos os meus ferimentos. Algumas partes do meu corpo ainda estavam doloridas, mas era só isso. Quanto a onde eu estava, era a área privada do Duque Anozés. Não, você não precisa se desculpar. No rescaldo da minha luta com o dragão relâmpago, parecia que finalmente havia chamado a atenção do Duque. O que eu desejava desde o início. Ele foi fundamental na minha fuga inevitável. Na verdade, você me fez um favor por não matá-lo. Levantando um pouco a cabeça, ergui a sobrancelha. Minha cabeça baixou novamente ao ver a expressão em seu rosto. É mesmo? Então fico lisonjeado.
Estou começando a gostar mais de você. Disse o Duque. Eu percebia que ele estava satisfeito pelo tom de sua voz. Um sorriso sutil se espalhou pelo meu rosto enquanto agradecia ao Duque. Obrigado. Continue pensando assim. Foi apenas por cortesia que agradeci ao Duque. Embora fosse óbvio que eu nunca planejei matar o dragão relâmpago, eu estava bem com ele interpretando mal minha intenção. Afinal, quem recusaria boa vontade gratuita? Um pouco depois, o Duque Anozesh falou novamente. Recebi recentemente um relatório de que você se aliou ao segundo colocado do Braque dos Duques, com o objetivo de matar o atual Senhor Supremo, correto? Assim que ouvi suas palavras, fiz uma expressão de choque antes de rapidamente enterrar isso. Como esperado, a arena é fortemente monitorada. Não se preocupe, eu não farei nada com você. Não é contra as regras. O Duque me assegurou, evidentemente reconhecendo minha reação. Minha cabeça se inclinou ainda mais. Nada realmente escapa a você, Sua Excelência. Apesar de ter dito isso, eu estava bastante surpreso. Pelo fato de minha conversa com Silvermoon ter sido descoberta tão facilmente pelo Duque. Isso faz a gente se perguntar quão profundo era o sistema de vigilância deles. Preciso ser mais cauteloso. Essa percepção apenas aumentou minha vigilância em relação aos meus planos futuros. Dito isso, isso não era algo que eu não esperasse. Pelo contrário, isso funcionou a meu favor. As próximas palavras do Duque confirmaram meu pensamento. Você quer lutar contra o próximo Senhor Supremo? Levantando a cabeça, respondi sem hesitação. Sim. Apesar da minha resposta rápida, o rosto do Duque permaneceu o mesmo. Meu ódio por Edward sempre foi evidente, eu nunca tentei escondê-lo. Como resultado, o Duque provavelmente não ficou surpreso ao saber que eu queria lutar contra ele. Você está tão ansioso para lutar contra o Príncipe Sangue? Estou, Sua Excelência. Parecendo mergulhar em pensamentos profundos, o Duque ponderou por um momento antes de abrir a boca novamente e perguntar. Você observou como o atual Senhor Supremo luta, certo? Sim, observei. Então, quais você acha que são suas chances de vencê-lo? Pausei e pensei. Após um tempo, respondi. Cerca de 50%. Se ele estiver escondendo algo, então mais. 50%, hein? Virando-se, o Duque Anozesh entrelaçou as mãos atrás das costas. Isso é bastante alto, não acha? Em vez de responder, decidi fazer uma pergunta diferente ao Duque. Então, o que você acha, Sua Excelência? Quais são as chances de eu vencer o atual Senhor Supremo? Você. Enquanto o Duque caía em pensamentos novamente, ele levantou 3 dedos no ar. Minhas sobrancelhas se franziram ao ver isso. 30%. 30%. O Duque repetiu em um tom neutro. Eu continuei a apertar os dentes. De certa forma, era possível perceber do lado de fora. Mas não disse nada. Apenas continuei olhando para os 3 dedos levantados no ar. Baixando a mão, o Duque Anozesh sorriu. Você acha que estou errado? Sim. Eu acenei com a cabeça sem hesitar. Acho que sua. Pare. Um toque frio na nuca interrompeu meu discurso enquanto a voz do Duque ecoava pela sala, parando o que quer que estivesse direcionado para a parte de trás do meu pescoço. O suor frio escorreu pelo meu corpo enquanto sentia aquele toque gelado na nuca. Eu provavelmente teria morrido se não fosse pelo Duque. Com os cabelos da nuca ainda em pé, virei lentamente a cabeça. Foi então que cruzei olhares com outro demônio. Suas feições eram diferentes em comparação ao Duque, que parecia mais humano. Com um traje de mordomo, o demônio atrás de mim me encarava com olhos vermelhos como sangue. Cuidado com como você fala com o Duque. Ele avisou, enquanto lentamente retirava a mão da parte de trás do meu pescoço. Depois disso, ele se curvou para o Duque e se desculpou. Peço desculpas pelo inconveniente, Sua Excelência. Está tudo bem. O Duque acenou casualmente com a mão antes de voltar sua atenção para mim. Enquanto isso, o demônio rapidamente se afastou do local onde estava antes e desapareceu. Não se preocupe com ele. Ao se aproximar de mim, os olhos do Duque permaneceram fixos no local onde seu servo costumava estar. Voltando à nossa discussão. Eu disse que suas chances de vencer o Senhor Supremo são 30%. Você concorda ou não? Não. Ainda balancei a cabeça. O rosto do Duque mudou um pouco.
Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, continuei. Ainda tenho algumas cartas na manga. Ao ouvir essas palavras, o rosto do Duque relaxou e um sorriso voltou a aparecer em seu rosto. Você ainda tem algumas cartas na manga? Isso mesmo. Que intrigante. Houve uma breve pausa na conversa. Depois de um tempo, o Duque Anozés perguntou: como você gostaria de se tornar o próximo Senhor Supremo? Bingo! Mostrando uma expressão surpresa, mantive a cabeça baixa. Isso, você realmente tem certeza? E? O Duque soltou uma risadinha curta. Indo em direção à sua mesa, ele pegou um pequeno dispositivo de uma das gavetas. Vou te ajudar. Ele então lançou o dispositivo em minha direção. Aqui. Obrigado. Pegando o dispositivo, comecei a examiná-lo. Parece um pequeno controle remoto. Com apenas um olhar, consegui identificar o que era. Era o dispositivo que deveria interromper o fluxo de mana da pessoa que usasse o supressor. Na tentativa de parecer desavisado, virei-o repetidamente e examinei-o de perto. Após um bom minuto fazendo isso, baixando a mão que segurava o dispositivo, olhei para o Duque. O que é isso? O Duque sorriu. Isso. Estendendo a mão, ele apontou para o dispositivo em minha mão. É o dispositivo que transformará esses 30% em 100%. 100%. Baixando a mão, olhei para o dispositivo em minha mão com uma expressão de distração. Levantando a cabeça novamente, perguntei: se eu usar isso, poderei vencer a luta? Isso mesmo. O Duque sorriu. Tudo o que você precisa fazer é pressionar esse dispositivo nas condições mais críticas, e o resto será fácil. Apenas certifique-se de aproveitar a situação. Entendi. Com um simples aceno, guardei o dispositivo. O sorriso do Duque se ampliou ao ver isso. Ao perguntar, ele tinha uma expressão de satisfação no rosto. Há algo que você deseja de mim? Desculpe. Levantei a cabeça para encarar o Duque. Ele continuou. É apenas justo que eu te recompense por seus esforços. Então, me diga o que você quer. O que eu quero? Baixando a cabeça, finjam que estava em profunda reflexão. Na verdade, eu já sabia o que queria. Era algo que eu tinha almejado desde o início, afinal. Abri lentamente a boca. Se eu vencer. Levantando a cabeça, encontrei os olhos do Duque. Quero lutar contra você. Uga. Despertando sua mente grogue, Liam piscou algumas vezes. O que encontrou à sua vista foi uma cena familiar. Era o teto do seu quarto. Um que ele havia visto nos últimos anos. Eu dormi. Conseguiu murmurar após um tempo. O que aconteceu? Na tentativa de recordar o que havia acontecido, sua mente ficou em branco por alguns minutos. Seus olhos, que estavam cheios de vitalidade um momento atrás, começaram a ficar opacos. Enquanto refletia sobre suas memórias em branco, ele se certificou de expressar claramente sua decepção. Minhas memórias estão agindo de novo. Era sempre assim. Sempre que algo acontecia, independentemente de quão grande ou pequeno fosse, ele sempre acabava esquecendo no dia seguinte. Essa era uma consequência da arte que ele praticava. Era o preço que pagava em troca de poder, mas ele estava começando a se arrepender de sua decisão. Desde que começou a praticá-la, sua vida só havia se tornado mais sem graça. Acho que provavelmente eu dormi. HM. Parando no meio da frase, foi então que sua mente foi repentinamente inundada com memórias. Ele recuou a cabeça enquanto seus olhos se arregalavam. Eu consigo me lembrar. Ele gritou alegremente. Era a primeira vez em muito tempo que ele conseguia lembrar o que havia acontecido no dia anterior. Era inevitável que ele ficasse animado ao perceber isso. Afinal, isso nunca havia acontecido antes. Mas ele não deixou a empolgação tomar conta de si. Respirando fundo para se acalmar, ele cuidadosamente inspecionou seu corpo enquanto abria e fechava os olhos. Uma expressão de alívio se formou em seu rosto ao perceber que não havia morrido. Então não estou morto. Parecia que seu oponente o poupou no último momento da luta. Sentando-se ereto, ele olhou para suas mãos enquanto murmurava novamente. Eu consigo me lembrar. A luta, ele conseguia se lembrar dela. Essa foi a primeira vez em muito tempo que Liam se lembrou de uma de suas lutas. Ele conseguia se lembrar de tudo. Desde como a luta se desenrolou até as emoções que sentiu durante ela. Especialmente sua derrota. Então é assim que se sente perder.
Naquele momento, ele apertou suas roupas com uma mão enquanto sentia uma dor aguda subir em seu peito. O canto de seus lábios se ergueu enquanto murmurava entre os dentes cerrados. É uma sensação realmente horrível. Essa dor em seu peito. Esse sentimento de insatisfação e frustração. Ele não conseguia expressar como se sentia em palavras, mas foi divertido. Um sorriso aliviado se espalhou por seu rosto. A sensação que ele acreditava ter perdido há muito tempo finalmente ressurgiu dentro de seu corpo pela primeira vez em muito tempo, e antes que percebesse, sentiu uma sensação quente nas bochechas. Faz tanto tempo! Ele murmurou antes de fechar os olhos e apertar os dentes. Eu não gosto disso. Foi apenas depois de sentir isso novamente que Liam percebeu quão dolorosa era a derrota. Ele não gostou nem um pouco. Ele finalmente começou a lembrar o motivo pelo qual buscava força tanto no passado. Era por causa desse sentimento amargo e cruel. E um sentimento que só aparecia sempre que ele perdia. Droga! Apertando os dentes, ele se reclinou na cama e cobriu os olhos com o braço. Eu realmente queria vencer.